Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Ilhéus Tech, vídeo opinião, eu estou produzindo um outro conteúdo, mas eu vivenciei um fato aqui que eu resolvi trazer mais um pouco dessa pauta de novo e falar com vocês. A gente vive um novo normal, eu não estou me identificando dentro desse novo normal. As pessoas estão muito ariscas, né? As pessoas estão muito sem educação. As pessoas, elas estão com muita dificuldade. Tem gente, né, que sempre existiu, tá? Gente com dificuldade de aceitar o contraditório, a opinião alheia. E às vezes a opinião alheia é uma verdade e a verdade dói. E eu já reparei que quando a verdade dói, é que essas pessoas se incomodam. Só que em vez de elas ficarem na delas ou rebaterem com um argumento que, né, que tem algum embasamento, não. Elas agridem, elas simplesmente são vazias naquilo que dizem, né? É um episódio do Ilhéus Tech, vídeo opinião, tá? É o seguinte, pessoal. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um dos canais que eu gosto de tecnologia, onde ele trouxe um review sobre um sistema operacional, uma distribuição Linux, né? Que é daquela distribuição Linux que, como bem disse outro dia, num outro vídeo interessantíssimo, né? O Diolinux, eu gosto de citar ele, que eu concordo com ele, ele é um cara especialista em Linux, é um canal muito grande. Então eu cito ele porque ele fala as coisas com muita coerência e tem muito saber, né? Quem sou eu para ficar falando de alguns assuntos, mas a gente vai comentando também, colocando as nossas opiniões acerca de assuntos que a gente gosta. E a gente está ali convivendo, lendo, estudando, acompanhando, né? Essa distribuição, como em alguns outros especialistas também em Linux, tá? Tem um canal que eu adoro, que é o professor Juliano Ramos, que eu obtenho muito conhecimento lá. Tem o canal do Linux Expert, que traz reviews muito interessantes também. Eu gosto muito de ver o jeito que ele aborda a questão. Tem o canal do meu amigo Feta Tutoriais, que é um canal fantástico. Eu vejo todos os vídeos dele, porque nem sempre comento, mas vejo todos, porque eu gosto muito do jeito que ele traz os vídeos, né? Tem canais como Writer Linux também. Eu estou citando canais que eu acompanho, que me vem na cabeça, né? Para não ficar falando só de um lugar só. Mas quem é mais entendido de Linux, quem é mais aprofundado no assunto, comunga do mesmo pensamento acerca. Eu vi um vídeo ontem num canal que eu até comentei, né? Pus o meu comentário. E quando é verdade dói. E aí acontecem coisas assim muito ruins, né? Ao invés de ajudar, só atrapalha no fim das contas, porque fica ali. Esse canal trazia um vídeo de uma nova distribuição Linux que tenta ser um Windows. Essas distribuições Linux que tentam se passar por um Windows se apegam nessa narrativa da curva de aprendizado. Eu falo por mim e falo com certeza, tá? Eu não estou falando aqui por achismo. Uma máquina com Linux Mint Cinnamon padrão, configuradinha, pronta para uso, um usuário básico de Windows consegue utilizar. E eu provo. Bota na minha frente um usuário básico de Windows, eu ponho uma máquina para ele com Linux Mint padrão, o Linux Mint Cinnamon, devidamente configurado, Office, tudo bonitinho, tudo que ele vai precisar, tá? Eu garanto que ele vai conseguir usar, tá bom? Eu garanto. Então, eu fiz o seguinte comentário, vou colocar aí na tela para vocês aí, vou ler. Inclusive até a pessoa que comentou de uma maneira muito vazia
sabe, me incomoda, e eu falei, eu tenho que gravar sobre isso para fundamentar melhor as coisas. Eu fiz o seguinte comentário, vou ler para vocês. Está aparecendo aí na tela, vou ler para vocês. Não acho nada legal esse tipo de distribuição. Distro, né, como a gente fala. Se quer que as pessoas percam o medo, experimentem Linux, não é com clone visual de Windows que vai resolver. Esse tipo de distro mais confunde do que ajuda. Desculpem pela minha sinceridade. Para quem quer sair do Windows e ir para o Linux, eu recomendaria um Tiger OS, né? Recomendaria o Zorin OS, que é muito bom. Recomendaria o Linux Mint, que é fantástico, né? Muito mais difundido desses três aqui. Tem outros também que dá para recomendar, tá? É muito mais sensato. Mas é aquele negócio. Se a pessoa gosta desse tipo de distro, então use. A gente não pode. A gente que defende liberdade, a gente não pode obrigar. Se a própria Microsoft não está se incomodando, igual já se incomodou no passado, né, com grupos que se juntaram para fazer alternativas ao Windows, vamos dizer dessa forma, como aquele projeto Sigma OS, enfim. Se a Microsoft, que a Microsoft não está se incomodando, né, aparentemente não está, metendo processo, fazendo o que é direito deles, tá? Porque eles têm direito sobre tudo que é relacionado ao Windows. Beleza? Eles têm direito. Se eles quiserem pombar, eles podem, porque eles têm direito sobre marca, sobre tudo, sobre papel, sobre tudo que está relacionado ao Windows. Se eles quiserem pombar com clone de Windows, eles podem. Se um clone de Windows é comercializado, é disponibilizado como sendo um clone de Windows, e eles entenderem que aquilo ali está infringindo os direitos deles, eles podem. Mas se eles não, aparentemente, não estão se incomodando, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 24/9 de 2025, quem sou eu para poder criticar quem usa, quem queira usar, quem vai usar. Mas, como eu comentei aí, escrevi aí, não acho nada legal incentivar novos usuários ao Linux com distros como essa. Isso é um fato. Aí veio esse cidadão aqui, né? Deve ser integrante desse novo normal, essa galera desse novo normal que botou assim meu ovo. Aí eu coloquei assim, maravilha, vou fazer omelete para dar para os meus cachorros comerem, vão adorar. Eu gosto de omelete, minha mulher faz um delicioso. Mas nesse caso aqui, esse tipo de ovo eu prefiro dar para meus cachorros, né? Porque posso passar mal, né? Muita ignorância, comentário vazio. Uma pessoa que está buscando conhecimento, querendo, pô, que legal, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver o que as pessoas estão falando acerca disso aqui. Eu sou leigo no assunto, eu não entendo nada disso, né? Pô, o Windows 10 vai ser aposentado agora dia 14 de outubro. Talvez eu possa mudar minha mentalidade. Isso aqui não agrega em nada. Beleza? Deixa eu tirar esse comentário daí da tela e voltar aqui para mim. Agora eu vou falar a respeito dessa questão do comentário que eu fiz. Veja, me dá até tremedeira, e não é Parkinson, tá? É tremedeira de raiva mesmo. Veja, se um Linux Mint, um usuário de Windows consegue utilizar, se um Zorin OS, um usuário de Windows consegue utilizar, por que eu vou pegar um usuário de Windows e falar para ele, usa esse Windows aqui, ó. Esse Windows aqui, ele vai rodar no seu computador, porque não tem requisito. Claro, é um Linux. Linux roda em qualquer lugar. Se bem que o conteúdo que eu estou produzindo para vocês aqui, que vai sair no canal, que está dando uma trabalheira danada, tá me pegando, viu? Tem um sim aí, um note sim aí, que tá me dando trabalho, viu, galera? Tá me dando trabalho. Mas eu vou conseguir fazer essa bodega funcionar direito. Já botei memória, já limpei, enfim. Não vê o caso, mas Linux roda em qualquer lugar, tá? Se eu achar a distribuição certa para aquele processador Atom daquele notebook sim, ele vai fazer jus ao sim, vai rodar o Linux, tá? Eu tô aqui, por isso que dá trabalho. Eu tô aqui procurando a distribuição certa para usar, que fique uma coisa usável
para qualquer pessoa, qualquer usuário comum que não entenda bolhufas de nada, que só sabe usar ali mesmo, que ele consiga usar. Esse é o objetivo, é pegar uma máquina daquela e mostrar que dá para deixar ela usável. Então, assim, obviamente, uma distribuição dessa aí, que tenta ser um clone de Windows, ela já vai começar com uma narrativa de que, com a premissa, né, de que ela roda em qualquer lugar. Claro, é Linux. Linux não tem restrição, exceto que eu trouxe para vocês aí no canal uma nova versão do OpenSUSE, que é um Linux alemão, né, made in Germany. Nossa, eu ainda falei errado. É made in Germany, né? Ele, a nova versão dele que eu trouxe no canal, eles já deixaram claro que máquinas muito antigas não vão rodar, tá? Não vão rodar. Mas processadores 64 bits de segunda geração em diante, como eles colocam, né, lá no disclaimer deles, lá nas orientações, lá nas recomendações, né, nos requisitos e tal, eles dizem que é capaz de rodar tranquilamente. Então, um Core i3 de segunda, de quarta, de terceira, um Core i5, vai rodar, né? Essas máquinas mais posterior ali, vamos colocar ali 2010 em diante, provavelmente rode, né, instale esse OpenSUSE sem limitações, sem implicações nenhuma, né? Então Linux roda em qualquer lugar, reconhece todo e qualquer hardware, não tem nenhum tipo de problema. Então eles usam essa premissa, esses Linux que se parecem com Windows, eles usam essa premissa para dizer o seguinte: roda em qualquer lugar, né? Vai salvar aquele seu computador velho. Só que o usuário Windows ele acaba sendo enganado, porque não é, ele vai achar que aquilo ali é um Windows que foi pensado para ele. Não é. Aquilo ali não é um Windows que foi pensado para suprir a lacuna que o Windows 10 talvez deixe com o tempo, né? Aquilo ali é um clone de Windows. E mais do que isso, tem clone de Windows aí, Linux, que é limitado. E você tem que adquirir um serial para você poder utilizar ele plenamente. Eu já experimentei para trazer vídeo e me arrependi amargamente. No passado eu até curti isso daí. Sim, em 2002 eu votei nessa desgraça que está aí ocupando a cadeira do executivo. Jovem, burro, né? Recém-entrado no QG de doutrinamento de esquerda, vulgo universidade, e era particular, hein? Tinha muito torto lá dentro. Mas graças a Deus eu fiz o contrário, eu consegui disrupturar aquilo e vencer, né? Não virei mais um, virei menos um. Enfim. Mas eu estou falando isso dessa forma porque eu já usei, gostei, até pensei em recomendar esse tipo de coisa. Mas depois, vendo outros especialistas em Linux falando, expondo a verdade sobre que esse tipo de coisa mais atrapalha do que ajuda, eu abri a minha cabeça e comecei a entender que de fato isso mais atrapalha do que ajuda. Ora, se eu quero que mais pessoas entrem nesse novo mundo que é o ambiente Linux, porque hoje em dia ele está plenamente utilizável, né? Muito mais prático a sua usabilidade do que em outros tempos. Está muito mais compatível com as coisas e tudo. Inclusive, esse vídeo está entrando na quinta-feira, mas na quarta-feira saiu um vídeo no canal que eu estava mostrando como você rodar programas do Windows no Linux de forma muito simplificada. Existem excelentes projetos que estão já consolidado, outros estão em desenvolvimento, que estão tornando o Linux cada vez mais integrado, né? Então, são coisas muito interessantes. E se eu quero trazer novas pessoas que estavam ambientadas a somente o Windows
para esse novo mundo não é oferecendo a elas mais do mesmo. Uma distribuição que queira se passar o que elas já estão acostumados. Não. Um Linux Mint padrão, Cinnamon configuradinho, um Zorin OS padrão configuradinho. São opções muito mais sensatas para trazer as pessoas para esse novo mundo. Alguém comentou nesse mesmo vídeo, não no meu comentário, mas pôs um comentário lá, dizendo que usaria isso aí sem problema nenhum, que é tudo mais do mesmo, etc e tal. Vamos lá. Deixa eu até ligar o ventilador aqui, porque eu não sou mulher não, mas estou suando aqui já, parecendo que estou naqueles dias, né? Porque eu já estou com tremedeira e suador. Meu Deus do céu. É porque dá uma loucura isso, cara. Enfim, vamos lá. Com a popularização dos computadores, né, acabou se criando, digamos assim, duas tendências, né, dentro dos computadores. A mais usada no mundo e a segunda mais usada no mundo, que é por conta de valor agregado à marca. Para países como o Brasil, por exemplo, é algo intangível para a grande maioria, né? Por conta do custo. Então você tem dois padrões hoje de utilização de computador. Você tem o padrão, o Windows é o padrão do computador normal com Windows, né? O jeito Windows de ser. E você tem o jeito Mac de ser, com os computadores Mac, e aí o Mac OS, que obviamente tem padrões visuais de usabilidade distintos, diferentes, não são distintos, são diferentes, né? Cada um tem um padrão de usabilidade muito diferente. O Mac OS tem aquela pegada da doca embaixo, né? Aquela barra ali em cima, é um jeito diferente de usar. O Windows tem o jeito de usar com a barra de tarefas e um menu de aplicações, né? A barra ali embaixo e o menu de aplicações. Esse é o certo. A gente popularmente chama de menu iniciar, mas é menu de aplicações. O termo correto é esse, tá? E desde o Windows 95 ficou-se assim, definido, estabelecido, que o sistema mais usado do mundo, que foi o que acabou se tornando o Windows, ele tenha esse padrão de usabilidade. Obviamente que o Linux ele bebe dessa mesma água, no sentido da questão de usabilidade. E você tem os dois padrões de usabilidade do sistema dentro do Linux. Você tem o jeito macOS de ser e o jeito Windows de ser, né? O GNOME, o Unity, eles bebem mais do jeito macOS de ser. Se vocês olharem a interface Unity e a GNOME, a Unity com aquela barra lateral ali, mais a barra lá em cima, né? O GNOME com aquela doca embaixo e a barra lá em cima, eles bebem mais. O GNOME também tem o estilo Windows de ser, tá? Você pode configurar, tem distribuição que já vem com GNOME configurada no estilo Windows de ser, né? Mas o padrão, se você pegar um Fedora, por exemplo, que utiliza GNOME, o Fedora padrão, né, sem ser com outro tipo de desktop, né, de área de trabalho, você vai ver que ele tem um jeito mais macOS de ser. A doca lá embaixo, a barra lá em cima. Ambientes, desktops, né, gráficos. Ambientes gráficos. KDE, Plasma e Neon, né? XFCE, Cinnamon, LXQT, né, LXDE. São ambientes gráficos que bebem mais do jeito Windows de ser. Ou seja,
Você tem a barra ali embaixo e o menu de aplicações. É o jeito Windows de ser. Então, dentro do Linux você tem essas duas nuances. Você tem esses dois estilos, né, de ambiente gráfico que você pode escolher. Cada comunidade, cada entidade, cada grupo, cada empresa, cada desenvolvedor que esteja trabalhando numa distribuição, esteja disponibilizando uma distribuição sua na praça, não importa se ela é baseada em A, B ou C, tá? Ele escolhe aquele estilo padrão que ele quer adotar naquela distribuição dele, né? Você tem o Zorin com Gnome, mais ao estilo Windows de ser. Você tem o Ubuntu da Canonicals com o Unity, que é o Gnome, mais ao estilo que remete ao jeito Mac de ser. Você tem algumas outras distribuições com Gnome. Você tem o Fedora, né? O Fedora, que é uma distribuição muito conhecida, utiliza o Gnome padrão e ele é mais ao estilo o estilo Mac de ser, né? Bem semelhante. Então cada desenvolvedor escolhe. Mas vocês podem observar que dificilmente alguém fica clonando sistema operacional. Você consegue pegar um Fedora com o Gnome e deixar ele idêntico ao macOS. Você consegue, tá? Você consegue pegar um Big Linux que traz 6 tipos de interface gráfica diferenciada utilizando KDE Plasma, e eles tiveram um trabalho para configurar as outras interfaces, porque você tem, dentro do Big Linux, você tem três interfaces semelhantes ao jeito Windows de ser e 3 interfaces semelhantes ao jeito Mac de ser, tá? Você tem isso, tá? E dá trabalho fazer isso no KDE, tá, galera? Mas eles conseguiram fazer. Então é plenamente possível você, se é um gosto seu, se é um interesse seu, eu gosto daquele design, eu gosto do tema, eu gosto do estilo, eu gosto daquele menu, eu gosto do jeito Mac de ser. Você pode deixar o seu sistema Linux com aquela pegada, tá? Mas é uma questão sua. Você já é usuário, então você vai lá e vai fazer do seu jeito. Então você já é um usuário. Eu gosto do estilo Windows de ser. Eu, Lucas, gosto. Tanto que eu estou utilizando o meu sistema mais ao estilo Windows de ser. Apesar que no meu notebook está um estilo mais Mac, mais ao estilo Mac de ser, né? No meu computador de uso diário, que eu uso todo santo dia, está o estilo Windows de ser. Eu gosto. É mais minimalista, mais simplificado. Eu gosto. Eu uso um menu de aplicações, tem um visual mais interessante. Eu gosto. Pode parecer que eu estou enfim, eu não estou querendo que o meu sistema seja um Windows, não, mas o estilo de ser mais ao estilo Windows me torna tudo mais produtivo, tudo mais prático. Mas claramente é notório que eu estou utilizando o Linux, né? Não tem nada a ver com Windows isso aqui. Dá para ver que não, né? Então, beleza. Agora, você ficar querendo que as pessoas adentrem ao universo Linux, trazendo clones de Windows, eu não acho isso nada legal. Nada legal, né? E produtor de conteúdo, como eu já fiz, trazer isso a título de curiosidade, hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Tem muitas outras distros mais interessantes que você pode estar trazendo no canal
né? Muitas outras mais interessantes do que você trazer um clone de Windows. E se for trazer, deixa claro, olha, vamos ver qual é que é isso aqui, por curiosidade, mas não recomende. Não dá a entender que é uma alternativa ao Windows, tá? Eu vejo muito hoje, muito mesmo, pessoas colocando em vídeos de Linux, isso aqui mata a pau o Windows. O Windows já era, use isso aqui. Olha, isso aqui é melhor que o Windows. Às vezes eu posso até dar alguma coisa a entender nos vídeos que eu faço mostrando. Posso até ter feito isso, se fiz, me desculpe, mas a gente acaba no calor, não usando palavras às vezes de forma um pouco... Mas sim, a gente tem que ter esse cuidado de que eu vou trazer um vídeo falando sobre o que poderia substituir o Windows 10 caso você não queira investir num equipamento com Windows 11, né, compatível plenamente, ou você não queira migrar para o Windows 11. Então eu vou trazer alternativas. Mas veja bem, são alternativas, não quer dizer que é melhor ou pior que ninguém. São alternativas, tá? E obviamente se são alternativas é sinal que são melhores ou igual, né? A gente sempre parte dessa premissa, é melhor ou igual. Então se é uma alternativa, ou é igual ou é melhor, né? Agora você ficar trazendo esses clones de Windows feitos em Linux como se fosse a melhor coisa do mundo, dando a entender que é o melhor porta de entrada para quem quer sair do Windows, está errado. Isso está errado. Goste você ou não. E por favor, ninguém comenta, mas se alguém for comentar, por favor, será que eu encontro alguém que me contraponha com argumento? Difícil, viu? Os ovos eu vou dar tudo para meus cachorros. Esses ovos com essa origem eu não quero. Beleza? Não quero. Tá? Dá indigestão. Fundamenta. Mas não venha com esses ovos não. Beleza? Porque assim, cara, gente, é muito louco, né? Tudo isso. Tem maneiras melhores de você incentivar mais pessoas a utilizarem Linux. E não estou falando aqui para ninguém, não estou sendo fanboy aqui do que eu uso. Mas tem opções. Se alguém falar o que você recomenda, tanto que eu vou trazer um vídeo com opções, né? Eu poderia aqui dizendo, seja big, como às vezes eu coloco, né? Use Big Linux. Às vezes, para você que quer entrar nesse mundo, quer sair do Windows, o Big Linux não seja o melhor caminho, a melhor porta de entrada. Vamos ser realistas. Eu uso, é ótimo, mas vamos ser realistas. Talvez o Big Linux não seja a melhor porta de entrada para você. Talvez o Linux Mint seja muito mais porta de entrada para você. Talvez o Zorin OS seja muito mais porta de entrada para você. Ou outra distribuição seja muito mais porta de entrada para você. Talvez, né? Todas elas têm os seus benefícios, as suas praticidades. São distribuições extremamente completas que vão suprir o usuário comum, em grande maioria. Umas mais, outras menos, mas vão suprir, porque o básico, o necessário para um usuário comum hoje ela vai ter, né? Então vai depender muito do seu hardware, vai depender muito do seu cenário, né? Do cenário que a pessoa que quer entrar nesse mundo está inserido. Então,
É tudo uma questão de analisar o contexto para você fazer a sugestão. É sugestão, né? Não é imposição, é sugestão. É você fazer a sugestão que melhor vai se adequar ali àquele equipamento. No fórum de Linux, eu me deparei com uma postagem. Não sei se eu consigo, não vou abrir, não vou conseguir abrir aqui agora porque eu tenho que botar a tela aqui. Que é o seguinte: a pessoa estava perguntando assim: eu tenho um notebook Intel Celeron muito fraco. Celeron é um processador muito fraco, melhor do que Atom, tá? Muito superior ao Atom. Não tenha dúvida, se a gente pegar, tenho duas oportunidades de pegar um equipamento barato. Tem um Atom e um Celeron. Pega o Celeron. Você não vai se arrepender. O Atom você vai passar raiva. É um processador muito fraco, tá? Então assim, ele botou lá que tinha um Intel Celeron que estava querendo sair do Windows 10 para ir para o Linux e queria uma sugestão de distribuição. Eu dei minha contribuição. E lá, pessoal, eu sugeri algumas distribuições que eu tenho por mim que funcionarão, né? Ou funcionariam, não sei qual o tempo correto do verbo caberia melhor nesse contexto, naquele tipo de equipamento, né? E uma delas que eu citei, por exemplo, né? Distribuição brasileira. Eu vou falar disso, eu não vou falar aqui quais as que eu citei, tá? Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu fiz uma citação sensata. E eu não sugeri nenhuma distribuição que é clone de Windows. Nenhuma. As minhas sugestões foram todas baseadas no sentido do seguinte: são distribuições completas que, dentro daquele cenário, daquele contexto, daquele hardware, ele vai conseguir ter produtividade igual ou superior ao que ele tem no Windows 10. Então, é com base nisso que eu fiz as minhas sugestões, né? Eu não pensei assim: o cara usa o Windows 10 e ele quer ir para o Linux, então eu vou indicar para ele um Linux que é um clone de Windows, porque assim vai ser melhor para ele. Ele usa um Intel Celeron com 4 GB de RAM e um SSD e blá 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 blá. Não. Pode ser até que essas distribuições que sejam clones de Windows, elas não rodem nada bem ali não, viu? Acaba piorando a situação da pessoa. Mas o outro enche a boca, vai lá e fala: usa isso aí, porque você não vai ter dificuldade nenhuma. Como é que chama? A narrativa da curva de aprendizado. Eu acho isso errado. As pessoas têm que aprender coisas novas. E eu fui aprender isso com o tempo. Permita-se, liberte-se a aprender coisas novas. Depois que você aprende, você vai ver que parece até mais do mesmo em muitas situações. E você vai ver que, poxa, valeu a pena. Não é o fim do mundo para mim, né? A minha mulher que usa o Windows usa Linux. Já usou muitas vezes. E eu estou sinceramente ponderando Linux lá de novo. Porque tudo que ela faz no Windows, ela faz no Linux tranquilamente. Agora, qual que eu vou colocar para ela? Big Linux? Não sei. Mint? Não sei. Zorin? Não sei. Né? Dentro do cenário ao qual ela está inserida, eu tenho que ver que gera melhor compatibilidade com as aplicações que ela utiliza, né? No mais, todas essas que eu citei serviriam muito bem para ela sem problema nenhum, que ela vai saber usar. Eu vou configurar do jeito que ela saiba usar. Ela vai saber usar, ela vai se sentir em casa, vai se sentir confortável, né? Fora do ambiente Windows ao qual ele está habituado no seu dia a dia, né? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês.
Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.